Bom pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda aula do curso de Análise Espacial utilizando o software ArcGIS 10.1. Nesse primeiro módulo, pessoal, onde falaremos de análise de superfície, o primeiro tópico, como já foi dito anteriormente, nós vamos trabalhar conceitos e definições pertinentes a este tema. Conceitos e definições que são importantes para que vocês possam dar prosseguimento ao curso, para que vocês possam entender aquilo que vai ser falado posteriormente, entender os termos, entender aquilo que vocês estão fazendo. Porque muitas vezes, muitos cursos, os ministrantes, os preletores, os palestradores, eles simplesmente vão falando, mas não explicam o porquê, de onde que vem, o conceito, a referência. Mas nesse caso eu acho importante vocês entenderem muitos desses conceitos, entender um pouquinho a fundo, nem tão fundo, mas um pouco mais a fundo do que se trata isso que nós estamos falando. Então, bom pessoal, para começar vamos entender o que é esse termo análise espacial. O que diz, o que quer dizer esse termo. Análise espacial nada mais é do que analisar, mensurar e relacionar dados, considerando sua localização geográfica. Bom pessoal, esse é um conceito que eu achei bem interessante, que eu achei bem objetivo e prático para que seja entendido o que é análise espacial. É basicamente isso, pessoal, é você pegar um dado e você jogar ele no terreno, é você espacializar esse dado, trabalhar ele de forma espacial. Como está dizendo aí no nosso slide, sempre considerando sua localização geográfica. Você vai analisar ele sempre levando em consideração a localização geográfica. Ele não é mais um simples dado, às vezes numérico, às vezes de texto, às vezes gráfico, mas agora ele é um dado espacial. Bom pessoal, esse é um termo que é bastante difundido dentro desse segmento das geotecnologias, sensoramento remoto, da cartografia, da geodésia. Então quem está nesse meio já tem bastante conhecimento do que se trata, já ouviu muito falar, já trabalhou bastante com isso. Talvez alguns de vocês que adquiriram o curso ainda não tenham tanta vivência nesse meio, estão buscando de fato se capacitar para adentrar nesse meio das geotecnologias. Então eu creio que se vocês forem esse tipo de profissional, vocês a partir de agora vão ver muito falar desse termo análise espacial, porque dentro desse segmento de geotecnologias ele é bastante utilizado, ele é bastante falado. E essas técnicas, pessoal, ela pode ser aplicada em diversas áreas do conhecimento. Eu citei 3 aqui, como planejamento urbano, meio ambiente e agronegócio, mas pode ser em diversas outras, como a geologia, meteorologia, prevenção de acidentes, existe diversos outros segmentos que você pode utilizar essa análise espacial. Não só pode, como deve utilizar para poder facilitar o trabalho. Então, pessoal, eu não queria aqui simplesmente jogar conceitos na cabeça de vocês, eu não queria simplesmente jogar vários termos aqui, eu queria que vocês entendessem aqui, para começar, a importância, o que é essa análise espacial na prática. Esse é um curso, pessoal, que ao longo dele vocês vão perceber que é um curso bem prático. Ele tem conceitos, ele tem definições, porque é importante, você precisa saber o que está fazendo. Mas é um curso que eu pretendo apresentar ele bem prático, sempre bem mostrando como funciona de fato no mercado de trabalho, como você vai poder usar isso, para que serve isso, qual que é a utilidade disso que você está aprendendo,
que não vai ser um curso onde você vai simplesmente comprar um curso que ensina várias teorias e ensina a apertar alguns botões, mas você vai entender como utilizar isso no seu dia a dia, no seu trabalho, para resolver os seus problemas, para utilizar nos seus projetos. Então, pessoal, análise espacial, vamos entender um pouco na prática isso, como funciona. E um exemplo bem simples que eu preparei para a gente aqui. Suponhamos que a gente trabalha em um órgão de segurança pública e chega um dado para você tomar uma decisão quanto a esse dado. O dado é o seguinte, que 70% dos roubos de carros da sua cidade estão sendo realizados em 10 bairros delas. Você é o chefe lá da segurança pública, você é o secretário, não sei, é só um exemplo. E chega essa estatística na sua mesa e você precisa tomar uma decisão. Você precisa decidir quais ações devem ser tomadas para diminuir esses roubos, essa taxa de roubo, e como melhorar a vida desses cidadãos que estão nesses bairros, não só nesses bairros como em toda a cidade. Vocês, analisando friamente, a grosso modo aqui, você tem um simples dado estatístico, certo? Você tem na sua mesa uma planilha com 10 bairros e a taxa de roubos deles, comparada ao restante, são bem maiores. Somando todos eles, você tem 70% dos roubos da cidade concentrado ali naqueles 10 bairros. Mas e aí? O que isso te diz? Que ação tomar? Bom, pessoal, quando se tem um dado espacializado, é possível entender um pouco melhor a dinâmica desse dado. Principalmente dentro das políticas públicas, dentro das tomadas de decisão do poder público. Esse dado espacializado é de grande importância. E esse exemplo que eu trouxe a vocês, principalmente, porque vejamos, porque em vez de você receber uma simples planilha com os dados, você juntamente com essa planilha você recebe um mapa. Um mapa onde está mostrando a localização geográfica dentro do município dos bairros que estão concentrados a maior quantidade de roubos. E agora, como você vai conseguir fazer essa análise? Agora, qual a diferença desse segundo quadro para o primeiro que eu apresentei? A diferença é grande. Agora você não tem um simples dado solto na sua mão, agora você tem um dado espacializado. Você visualiza, você olha naquele mapa, você bate o olho naquele mapa, você entende um pouco da dinâmica desse dado. Vamos supor que esses 10 bairros estão próximos uns dos outros e estão em regiões afastadas da cidade, afastadas do centro da cidade. São regiões mais pobres da cidade. Está na periferia da cidade. Ou seja, quando você bate o olho, que você identifica os bairros espacialmente e percebe que eles estão dentro dessas características, aí você já entende um pouco da dinâmica do problema. Por que acontece a maioria dos roubos nesses bairros? Não sei, eu estou dando um exemplo aqui, né? Nem sei se isso seria assim, mas talvez porque a fuga, os acessos, as saídas da cidade são mais fáceis por esses bairros. Talvez porque são bairros mais marginalizados, onde o crime já domina essas regiões, onde é mais fácil se distribuir, esconder.
não sei, são algumas visões minhas, que não sou especialista em segurança pública, mas são visões que é possível ter a partir de um dado espacializado. Pessoal, então eu não sei se ficou claro para vocês, mas esse foi um exemplo simples que eu elaborei para que vocês possam entender a diferença de ter um dado e de ter um dado espacial. De ter um dado espacializado, onde você consegue analisá-lo, levando em consideração a sua localização geográfica. Então agora você, como chefe da segurança pública, você tem um dado, uma informação relevante. Você não tem simplesmente números na sua mesa, você tem uma informação. Você agora pode alocar suas viaturas de forma estratégica. Agora você tem como subsidiar a sua tomada de decisão com mais clareza, com mais argumento, com mais condição de efetuar um serviço de qualidade. Então, pessoal, era isso. Essa é a nossa segunda aula, onde a gente começa a entender um pouco desses conceitos. Aguardo vocês até a próxima aula, onde vamos continuar aprendendo mais alguns conceitos importantes e pertinentes à análise espacial. Obrigado e até a próxima aula.